Bom, hoje a gente convidou o Giovanni. Eu vou pedir para que ele mesmo se apresente. Eu vou só fazer uma pequena introdução. Giovanni é do GT da Ampof. Vai apresentar para vocês também aí, para estar aí no chat, o endereço do blog do GT Fenomenologia da Ampof. É um grande trabalhador, está aqui apoiando a gente aqui com vários projetos. E fundamentalmente está aqui porque vai ser o editor responsável pelo próximo número da nossa nova revista, né, a Phenomenology, Humanities and Sciences, que ele está organizando aí um dossiê sobre o Huygens Fink. É um dossiê inédito, né, no Brasil. Então, inclusive, já estamos na fase de formalização. Eu estou completamente atolado, eu estou tão cheio de coisa que eu estou já entrando na fase depressiva da bipolaridade, de não estar conseguindo dar conta das coisas mesmo. Estou com muita coisa, estou muito cansado, realmente já pensando em largar algumas coisas, nem vou comentar nada agora, porque a Patrícia está aqui, mas já tenho alguns projetos aqui na minha cabeça de abandonar alguns trabalhos, porque eu estou bem cansado. Mas o Giovanni vai ser o responsável, então, pelo dossiê. Tem 2 textos traduzidos originais do Huygens Fink, né? Estamos já naquela fase de organizar tudo. Vamos ver se até o final do mês a gente consegue ter aí o dossiê pronto, né? O dossiê mais ou menos pronto. E estamos batalhando aí. Estou correndo atrás dos indexadores, fui impactado, montei aí uma pequena equipezinha para correr atrás junto comigo aí dos indexadores e fui impactado, né? Acho que é o tempos modernos. Todos os indexadores, sem exceção, mudaram as regras, todos. Sim. Né? Então, o que era super simples antigamente, alguns anos atrás, agora está extremamente mais complicado, mais burocrático. Inclusive, alguns indexadores, que eu, obviamente, fui buscando os indexadores que eu já tinha experiência da revista anterior, Latindex, Redalic, que eram indexadores assim, extremamente ágeis e simples, agora estão com regras diferenciadas, por exemplo, exigindo 3 números publicados e não 2 mais, então está um negócio meio chatinho, vai demorar um pouco mais do que eu esperava, né? Mas enfim, estamos ainda também aí com correndo atrás do DOI, da revista. O DOI é um pouco mais simples, mas é uma coisa mais burocrática, que eu também vou precisar de ajuda. Enfim, estamos com vários projetos aí, né? E é isso que eu estava falando, a gente estava conversando agora com o Giovanni, né? Todo mundo deve estar com essa mesma sensação, que a gente amplificou 3, 4, 5 vezes mais trabalho por conta do tal do home office, né? Do trabalho online, está muito mais complicado, muito mais trabalho, curiosamente. Mas vamos lá, vamos tentar. Então, Giovanni topou vir aqui conosco hoje, né? Vou pedir para que ele se apresente. E, Giovanni, o tempo é seu. Obrigado, então, Adriano, pela apresentação e, sobretudo, pelo convite. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Eu já também queria parabenizá-los pela realização e pela organização deste espaço de pesquisa e diálogo. Eu acho que é uma coisa muito, muito importante nesse contexto atual. Então, quero também agradecer a todos os participantes, dado que eu já he seguido com interesse algumas das sessões, algumas das apresentações do LabFeno, desses encontros, e, sobretudo, gostei muito da diversidade e da variedade que é representada na programação. Eu sou estritamente, puramente da área da filosofia, não sou da área da psicologia ou de outras disciplinas, né,
da mente ou da psique. Então, vou fazer agora uma breve apresentação da minha trajetória. Eu fiz a graduação e a pós-graduação na Itália, primeiro na Universidade de Bolonha e logo na Universidade de Padova. A minha graduação foi um trabalho sobre Husserl e a neurofenomenologia. Então, as ideias que, a partir do Husserl, foram recebidas pelos cientistas e pelos neurocientistas como Maturana e Varela, e no especial tentei desenvolver uma questão sobre o famoso problema do nexo mente-corpo numa perspectiva fenomenológica, ou nesse caso neurofenomenológica, porque nesse caso já estamos falando de uma fenomenologia que não é mais pura, mas é uma fenomenologia naturalizada, poderíamos dizer. Você trabalhou com Varela, Maturana, Desprats? Isso, com esses textos, com os textos deles, na Universidade de Bolonha, o professor era um médico, então eu, de fato, fiz a minha tese no departamento de medicina, naquela época. E logo eu quis aprofundar o estudo da fenomenologia, no sentido de aprofundar o estudo da outra grande coluna, que é Heidegger. Por isso eu decidi em 2007 de mudar de universidade, foi em Pádua, e ali eu consegui estudar 2 anos com o professor Franco Volpi, que era um dos grandes intérpretes, dos expertos, né, da história da filosofia em geral, né, porque ele conhecia bem Aristóteles, o idealismo alemão, Schopenhauer, mas, sobretudo, daquele grande mistério que é o pensamento do Heidegger. Mas, ainda assim, depois de 2 anos, eu terminei o mestrado com uma tese sobre Husserl, outra vez, sobre os manuscritos de Bernau, do Husserl, que são uns textos onde o Husserl trata o problema e a questão da temporalidade. E foi durante esta pesquisa que eu me deparei com a figura do Eugen Fink, que de fato trabalhou junto com Husserl para editar, publicar os manuscritos de Bernau nos anos 30. Então eu decidi prosseguir os estudos e a partir dos anos 2009, mais ou menos, então já são 10 anos que eu estudo Fink, comecei a estudar Fink mais intensamente, quis fazer meu doutorado na Alemanha sobre o Fink. Eu primeiro comecei em Freiburg e logo terminei o doutorado em Wuppertal, que agora, né, é um dos maiores centros de estudo da fenomenologia no sentido clássico ainda, num sentido filosófico, junto com o professor Peter Travnik, que talvez vocês conheçam pelo fato de ele ser o editor daqueles textos polêmicos e escandalosos que são os famosos cadernos negros do Heidegger. Mas o tema do meu doutorado foi inteiramente o pensamento do Fink e, sobretudo, a reinterpretação que Fink faz da fenomenologia husserliana como filosofia da liberdade. Isso foi, então, mais ou menos aquilo que eu fiz. E depois, já deixei a Alemanha em 2016, já tinha feito tinha ficado 2 anos no México, logo
foi na Colômbia e ficamos junto com a Ana um ano em Bogotá. E a partir do 2017, né, voltamos ao Brasil. Eu comecei um pós-doc na Universidade de Londrina, na Estadual de Londrina. Então, de fato, a universidade, a UEL é a minha alma mater aqui no Brasil. E fiquei 2 anos lá no pós-doc e agora, atualmente, sou professor visitante na UFLA, na Federal de Lavras. Entre outras coisas, entre os vários projetos que agora vou também apresentar, eu estou colaborando à edição das obras completas do Fink na Alemanha. Então, vou daqui a pouco apresentar para vocês também alguns documentos, assim, algumas imagens de manuscritos e fragmentos inéditos ainda, né, que pertencem ao arquivo Fink, ou seja, a todos aqueles materiais que foram que Fink deixou quando ele morreu em 75, né? Ele deixou realmente 2 ou 3 quartos cheios de caixas, papéis, né? Como todos os bons filósofos dos tempos antigos. Em primeiro lugar, vou apresentar a minha tela. Eu gostaria de apresentar para vocês não sei se o nosso núcleo de pesquisa em fenomenologia, não sei se está funcionando. Abriu. Tá. Essa é a página do nosso núcleo de pesquisa em fenomenologia, que contribui a fundar, junto com a Ana e o professor Weber, que é o professor de Londrina, em 2017. Vocês podem seguir-nos também no Facebook, no YouTube. Aqui podem também, se vocês têm interesse, podem naturalmente também enviar-nos um e-mail para participar das atividades. A Ana já colocou o link, perfeito. Perfeito. Então, esse é o nosso núcleo de pesquisa em fenomenologia. É uma fenomenologia, assim, repito, um pouco num sentido assim, mais filosófico, clássico. Então, o nosso foco sobretudo, são as obras do Husserl, Heidegger e Fink. Agora também é uma das nossas. Aqui vocês podem ver os eventos que fizemos, que organizamos, juntamos uma pequena biblioteca também online. Falando de eventos, eu gostaria e aproveito também para convidá-los a participar de um mini curso sobre Eugen Fink, que vamos realizar em parceria com o Departamento de Filosofia da USP. A Ana vai falar em mais ou menos são 4 encontros divididos em 2 semanas, e ela vai falar sobre o projeto da fenomenologia meôntica do Eugen Fink. Vocês podem fazer as inscrições nesse site. E entre os vários projetos que temos agora ativos, também temos, já terminou quase, mas ainda temos um encontro. No dia 25 de setembro, temos um evento sobre Nietzsche e Fink e a questão do jogo, né? A filosofia do jogo, a tematização filosófica dos fenômenos e das problemáticas que dizem respeito ao jogo. Tanto em Nietzsche, claro, como em Fink, e em Fink leitor e intérprete do Nietzsche. E além disso, é claro, em breve vamos ver, eu acho que vamos conseguir
fechar e publicar o nosso dossiê Think no final desse mês ou no começo de outubro. Será um dossiê da revista Phenomenology, Humanities and Science, inteiramente dedicado ao Think. Fizemos um grande trabalho de tradução, não só de textos do Think, como já o Adriano falou, mas também de alguns artigos e contribuições de vários expertos e pesquisadores internacionais, porque de fato o intuito é de deixar um material que possa ser fundamental para começar a introduzir o pensamento do Think no Brasil, e que possa ser de fato um material de pesquisa, um material quase didático, a partir do qual podem ser desenvolvidas ou feitas várias pesquisas, assim, tanto na filosofia como também em outras áreas do saber. Assim, Fink foi filósofo de coração e foi professor universitário, mas ele foi também teórico da pedagogia. Então, toda a questão toda a questão pedagógica e o que significa ensinar algo, são questões que, assim, o Fink começa a desenvolver a partir dos anos 50, digamos assim, depois da Segunda Guerra Mundial, e até ele participou, né, da grande reforma escolar, né, das escolas, né, na Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial, né, quando de fato o país estava totalmente quebrado e era evidente que o sistema, digamos assim, escolar público não podia ser o mesmo sistema dos anos, né, do nacionalsocialismo e da guerra. Então, Fink apresenta também estes aspectos, né, pedagógicos, então, a questões de didática, não só da didática da filosofia, mas da pedagogia em geral. São vários aspectos do pensamento dele. Eu vou ver se consigo agora apresentar para vocês algumas notícias sobre a vida filosófica do Fink mesmo. Não sei se me fala se está vendo a imagem. Sim. Então, Eugen Fink chega na cidade de Freiburg. Vocês podem ver aqui a igreja. E o centro de Freiburg ainda hoje é assim, tudo ainda é assim. Ele chega em 1926, 27, na cidade de Freiburg. Ele se inscreve no curso de filosofia e começa a seguir os cursos, tanto do Husserl como do Heidegger. E, de fato, até 1938, o Eugen Fink participou de todos os cursos que Heidegger ministrou na Universidade de Freiburg. Husserl se aposenta, né? Ele se aposenta no semestre de 1928 e exatamente aquele é o momento quando Heidegger vai ser nomeado o sucessor, né, do Husserl. Então, o Husserl praticamente deixa a sua vaga, a vaga dele para o Heidegger, e é mais ou menos um ano, tudo isso acontece um ano depois da chegada do Fink em Freiburg. De fato, aqui podemos ver o histórico acadêmico do Eugen Fink. Esse é o histórico acadêmico do Eugen Fink, relativo ao semestre de inverno
de 1928-29. Então, nós podemos ver que ele fez os cursos do Heidegger, Introdução à Filosofia, o curso do Husserl sobre a fenomenologia da empatia foi cancelado, justamente porque o Husserl se aposentou. Outro curso do Heidegger aqui sobre uns exercícios ou exercitações filosóficas. Então, esse é o histórico acadêmico do Fink. Nesse mesmo ano, em 1928, Fink participa e ganha também, ele participa de um concurso de filosofia que foi anunciado pela universidade e ele ganha esse concurso filosófico com uma pesquisa sobre os fenômenos psíquicos das representações. É esse primeiro texto que ele, um ano depois, mais ou menos, modificou, desenvolveu, retrabalhou em alguns pontos, e esse é o texto que logo ele entregou como tese de doutorado. A tese de doutorado do Fink é a presentificação e imagem, que foi defendida em 1929 na frente de Husserl e Heidegger, juntos. E é desse trabalho, presentificação e imagem, que eu quero comentar alguns trechos mais tarde, junto com vocês. Husserl ficou muito impressionado das capacidades do jovem Eugen Fink. O Fink vira, então, assistente do Husserl, a partir de 1929 já. E com Husserl, Fink vai colaborar até o ano da morte dele, ou seja, 1938. Então, ele ficou mais ou menos 10 anos sendo o assistente do Husserl e trabalhando junto com ele. A primeira coisa que Fink faz em 1929 é participar das famosas conferências em Davos, na Suíça. Aqui podemos ver o Fink aqui. Esse é o Emmanuel Levinas, fazendo uma foto na frente do hotel, com as montanhas atrás. E esse é o Bolnov também, 21 de março do ano 1929, é o encontro, digamos assim, aquele congresso de filosofia que ficou conhecido como a famosa Batalha dos Gigantes. Os gigantes seriam o Ernst Cassirer aqui e o Martin Heidegger, e a famosa batalha foi de fato uma disputa, uma batalha sobre a interpretação do Kant. Não sei se você está ouvindo, se está funcionando, perfeito. Em 1930, Fink esboçou um sistema da filosofia fenomenológica e começou também um trabalho de revisão completa das meditações cartesianas do Husserl, que eram assim, daquelas palestras, né, que Husserl ministrou em Paris em 1929, e que Husserl queria publicar na difícil situação social e política da Alemanha da época, onde tinha, né, uma crise econômica devastante, e onde, em tudo isso,
a filosofia do Martin Heidegger, né, estava ganhando cada vez mais popularidade e mais seguidores. A partir desse trabalho de revisão, reformulação e também crítica às meditações cartesianas do Husserl, Fink elaborou também uma sexta meditação cartesiana, que é um texto dedicado ao método transcendental, à arquitetura e à doutrina do método da fenomenologia transcendental. Esse texto, de fato, permaneceu inédito até muitos anos depois e foi publicado só em 1988, ou seja, praticamente 50 anos depois, na série da Husserliana. Aqui podemos ver uma simpática carta que o Husserl escreveu ao Fink, o 6 de março de 1933. E vocês podem ver que não é uma escrita normal, não é uma escrita comum, mas é a famosa taquigrafia ou estenografia, ou seja, esse método abreviado de escrita, né? A própria carta está no método, na mesma estenografia que o Husserl usava? Sim, essa é uma carta do Husserl, que Husserl escreveu para Fink, e Husserl escrevia tudo assim, as cartas também. Eu achei que era fenício, etrusco, ou alguma coisa parecida. Parecem jeroglíficos, de fato. Meu Deus. De fato, poucas pessoas ainda conseguem ler. E, de fato, é um método estenográfico ou taquigráfico, assim como específico para o alemão, né? Então, específico para os sons e a pronunciação alemã. Então, essa é uma carta que o pobre Fink tinha que ler. Então, além das cartas, ficaram famosas também as caminhadas e os passeios, né, dos dois filósofos que ficavam discutindo do que fazer com a fenomenologia transcendental. Essas são umas fotos do 1934. Então, 4 anos antes da morte do Husserl. Mais ou menos nessa época, o Husserl foi convidado em Viena, né, a falar sobre a crise das ciências europeias. Então, é aquele o último grande projeto filosófico do Husserl, a crise das ciências europeias e a fenomenologia transcendental. Mais ou menos essa é a época. Após a morte do Husserl, o Fink, em 1939, ele emigrou para a Bélgica, na Bélgica, em Lovaina, onde ele conseguiu transportar todos os materiais, os documentos, né, os manuscritos do Husserl, e onde ele conseguiu fundar o famoso Arquivo Husserl, né, que ainda hoje é o centro da pesquisa husserliana, é o lugar onde as obras do Husserl são publicadas. Eu vou mostrar agora para vocês também alguns manuscritos do Eugen Fink. Estas são as imagens dos manuscritos do Eugen Fink, mais ou menos daquela época. Esse é um texto de 1934. Vocês podem ver que a escrita já é mais humana, menos transcendental.
E esses são os textos que estão sendo editados e publicados agora e que esperamos poder e conseguir publicar no próximo ano. Então, vocês podem ler aqui Husserls Theorie von der Zeit, né? A teoria do Husserl sobre o tempo. Então, a escrita do Fink é um pouco mais fácil de ler. Mas ele também já preparava alguns textos e escrevia alguns textos à máquina. Essa é uma transcrição que ele mesmo fez dos diários de guerra dele. Essa é a transcrição que ele fez dos diários de guerra dele, dos diários filosóficos, digamos assim, onde ele reflete sobre, né, reflete e pensa assim, sobre o que é a arte, sobre o que é a filosofia, sobre o que é o ser humano no meio de uma grande catástrofe como a Segunda Guerra Mundial. Tudo escrito à máquina. Outros manuscritos aqui de 1935 são as anotações para uma palestra sobre Kant, que ele ministrou em 1935. Aqui, as anotações sobre a origem da obra de arte do Martin Heidegger, vom Ursprung des Kunstwerkes, sobre a origem da obra de arte. Então, ele está interpretando, lendo e comentando os textos do Heidegger, esse é do 1936. E aqui também alguns manuscritos 1942, 44, ou seja, aqui já é a época, né, durante a Segunda Guerra Mundial, são os diários de guerra dele. Aqui algumas anotações sobre Nietzsche e a metafísica do jogo do Nietzsche. Essa filosofia do jogo que o Eugen Fink pensa e desenvolve a partir do pensamento do Nietzsche. Então, assim, isso são só para mostrar alguns materiais sobre os quais estamos trabalhando agora. Mas o que eu queria fazer hoje com vocês, acho que dá tempo, é comentar e ler uns trechos dessa obra aqui, que é a tradução portuguesa da presentificação à imagem, ou seja, a tradução da tese de doutorado do Eugen Fink, e que ele escreveu, né, tendo Husserl como orientador e Heidegger como co-orientador. Isso já merece, né, precisa de muita coragem para fazer isso. Esse é o texto que vocês publicaram agora, não é isso? Sim, essa é a tradução, né? da Ana, e que foi publicada o ano passado pela editora Eduel. Não sei se a Ana... Esse é o texto de 1930? Sim. É, né? Estou te perguntando porque eu tenho essa versão aqui em francês. Eu conheço que foi o De la Phénoménologie, né? Exatamente. É esse mesmo, então, é o primeiro texto, Representação, Imagem, Contribuições da Fenomenologia da Realidade. Então é eu mesmo, né? É o mesmo. Ótimo. O mesmo. A tese de doutorado foi defendida em 1929, mas o Husserl publicou na revista dele em 1930. Uhum. Que a Ana fez, eu naturalmente aqui, não sei se a Ana depois pode talvez passar o link no chat, tem o link da editora, se alguém quiser
comprar o livro ou até o e-book, né? Pode ser até... O que vamos fazer é comentar um pouco os primeiros parágrafos aqui da introdução. O parágrafo 2, que é o fato da pré-compreensão, e o parágrafo 3, que é a tarefa de uma compreensão fenomenológica. Então, eu vou já chegar na página aqui 28. Assim vocês podem seguir minhas considerações. É o fato da pré-compreensão dos fenômenos temáticos. Dá para ver bem, sim? Sim, tá. Então, a pergunta para o Fink é mais ou menos simples. O ponto de partida do Fink é uma pergunta simples, ou seja, como é que o ser humano pode conhecer a si mesmo? Como é que o ser humano tem um acesso a si mesmo? Não é o caso e não podemos entrar na discussão histórica, filosófica sobre essa questão, mas é claro que questões iniciais, centrais, mais profundas da história da filosofia, né? Pensamos, por exemplo, ao aforismo do grego antigo conhece a ti mesmo, que é aquela máxima délfica que ficava no templo de Apolo em Delfos. Conhece a ti mesmo é também, né, a fórmula do Sócrates e é também, com algumas variações, a fórmula do anti-Sócrates, que foi Nietzsche. Então, é uma das grandes questões da filosofia. O que o Fink faz? Fink começa com um gesto tipicamente heideggeriano, mas nós temos que dizer que ele estava escrevendo uma tese de doutorado também junto com Heidegger, então todo mundo sabe que o doutorando tem que citar o tutor dele, né? Tem que citar o orientador dele. E, de fato, Fink cita implicitamente ser e tempo. Toda pergunta, enquanto elemento estrutural, encerra em si mesma uma visão provisória daquilo que deve ser colocado em questão. Isso é quase uma paráfrase, né, do parágrafo 2 de Ser e Tempo, onde Heidegger analisa e explica o que significa perguntar e qual é a estrutura formal de uma e de cada pergunta. A mesma coisa aqui, o perguntar-se por algo, né, por alguma coisa, já pressupõe uma determinada predoação, uma determinada abertura, uma determinada disponibilidade daquilo que está em questão na pergunta. São citações, quase citações ou paráfrases, né, de Ser e Tempo. Mas o Fink, nesse texto, nessa pesquisa, ele está tratando, no específico, de alguns fenômenos especiais, ou seja, as presentificações e o fenômeno da imagem. A partir desta estrutura formal, digamos, de cada pergunta, Fink pode dizer, então, que os fenômenos temáticos da pesquisa dele, ou seja, as presentificações e o fenômeno da imagem, são encontrados inicialmente dentro
de uma certa predoação. O que é isso? É o ser cotidiano do humano. É esse estar aberto do ser humano, do humano, a si mesmo. Os fenômenos temáticos, nesse caso, né, os fenômenos da consciência, já são de alguma forma disponíveis nessa abertura que o ser humano tem com respeito a si mesmo. E ele continua perguntando o que é esse estar aberto do ser humano para si mesmo. Como é que o ser humano pode conhecer a si mesmo? Na orientação da vida cotidiana, o humano dispõe, em sua compreensão, não apenas de um mundo circundante, outra vez, todos termos e um léxico, umas palavras específicas da filosofia do Heidegger. O ser humano não apenas dispõe de um mundo circundante, articulado e previamente delineado segundo, né, algumas regras gerais, mas ainda o ser humano dispõe de um conhecimento e de uma compreensão de si mesmo. Porque o ser humano é caracterizado para esse estar aberto a si mesmo. O passo seguinte do Fink é afirmar que a compreensão que o ser humano tem do seu mundo circundante, digamos, do seu contexto, ou a compreensão que o ser humano tem do seu mundo, da sua cotidianidade, não é a mesma compreensão que o ser humano tem de si mesmo. Ou seja, as duas coisas têm um caráter, como ele fala, inteiramente diferente. A experiência de si mesmo, a compreensão de si mesmo, a compreensão que cada um de nós tem de si mesmo, configura um tipo absolutamente específico de experiência, que não é igual, não é a mesma experiência que o ser humano faz e tem das coisas, digamos. E como é que o ser humano conhece a si mesmo? O ser humano abre-se a si mesmo no modo do conhecimento prático, no seu poder fazer. Ou seja, o ser humano compreende a si mesmo no seu fazer, na sua atividade, através do ser um sujeito ativo. E de fato, Fink escreve: o ser humano se compreende mundanamente, weltlich, ou seja, outra vez todo um léxico heideggeriano, pelo referir-se ao mundo circundante. Eu sou, antes de tudo, aquele que faz isso ou aquilo. Aquele que se ocupa de uma coisa que tem um certo interesse, que está envolvido, assustado, alvoroçado por algo. Ou seja, a compreensão que o ser humano tem de si mesmo surge a partir, né, das possibilidades fundamentais do meu agir. Até aqui, praticamente, Fink está citando ou quase comentando Ser e Tempo, do Heidegger. Até esse ponto. Agora, nós temos que pensar qual é a tarefa da fenomenologia frente a tudo isso. A tarefa da pulei um passo aqui, mas é importante. Tudo isso, então, toda essa compreensão que o ser humano tem de si mesmo, a partir do seu agir, a partir das ações, da atividade prática no mundo, Fink chama tudo isso de compreensão de atuação. Ou seja, é uma compreensão que o ser humano tem daquilo que ele é,
a partir da sua atuação, da sua ação e da sua prática cotidiana no mundo. Então, esse é um termo específico do Fink, compreensão de atuação, para dizer isso. Ou seja, a vida humana faz experiência de si mesma, a vida humana faz experiência da própria vida humana, e aqui, atenção que é o ponto importante, de modo não temático. Ou seja, segundo Fink, o ser humano faz experiência do mundo, uma experiência direta, explícita, e no mesmo tempo a vida humana faz experiência de si mesma, mas de um modo não temático, ou seja, não explícito. É claro que aqui outra vez Fink está elaborando os conceitos da vida fáctica do Heidegger, ou seja, aquela referência, aquele referimento que a vida tem a si mesma, e que é aquilo que Heidegger tenta recuperar, né, já nos cursos e nas aulas dele dos anos 20. A vida humana não é só aberta para o mundo, não é só, não tem uma direção intencional, né, ao nosso entorno, né, mas a vida humana tem uma referência intencional a si mesma. Só que essa referência, essa compreensão de si, de fato, fica implícita. Fica, não, digamos assim, acontece de uma forma que não é temática, segundo as palavras do Fink. E a tarefa da fenomenologia é justamente isso, trazer à luz, mostrar, tematizar a experiência de si que a vida faz, e que normalmente não é temática, mas fica oculta. Ou seja, a tarefa da fenomenologia é uma compreensão a priori do ser da vida subjetiva. Eu acho que aqui já, talvez, os psicólogos já começam a perceber que tudo isso tem muito a ver, né, com a questão da psicologia. Ou seja, uma compreensão do ser, porque é uma compreensão filosófica, digamos assim, da vida subjetiva. Qual é o conceito central? Qual é o conceito central para compreender a vida subjetiva? Qual é a ferramenta conceitual que Husserl utiliza para pensar, analisar a vida subjetiva? É o conceito de ato. Ato, o fenômeno de ato. O ato de consciência. O ato da consciência. A atividade, nesse caso intencional, mas podemos falar disso depois, da consciência. É por isso que, segundo Fink, a análise fenomenológica necessariamente se move de início, ou seja, já imediatamente, no interior de uma certa concepção do fenômeno do ato. Ou seja, esse fenômeno do ato é copertencente à predoação do humano a si mesmo. Ou seja, nós pensamos a nós mesmos sempre a partir do conceito de ato, de atividade, de vontade, de ação, do nosso agir. É isso que ele está tentando explicar. Nós pensamos a nós mesmos como seres ativos, como pessoas, os sujeitos conscientes, livres e sujeitos de atividade. Sujeitos que realizam algumas coisas, que fazem no mundo, sempre. No mundo.
É nesse ponto que o Fink fala, né, para nossos propósitos é necessário, então, definir, nesse momento, de uma forma mais detalhada, né, mais específica, a autocompreensão do humano, no qual ele é dado a si mesmo. E isso conforme a tipologia geral, conforme uma análise geral, fenomenológica, das suas capacidades e de seus atos, ou seja, da atividade da consciência e dos atos da consciência. É nesse ponto que termina, eu acho, vocês estão, eu não estou ouvindo nada, então, está funcionando, ok, estamos seguindo. É nesse ponto que Fink chega ao parágrafo 3, qual é a tarefa, então, de uma compreensão fenomenológica frente a tudo isso. É aqui que Fink começa a tomar em consideração a relação que existe entre as ciências, todas as ciências, todas as várias, muitas áreas do saber humano e a que outra vez também é claro, um tema central, fundamental, né? Não sei, já eu diria, né, a partir do Aristóteles, né, segundo o qual a filosofia é ciência primeira, porque é a ciência das causas, então né, é a ciência mais alta, né, mais elevada, mas é um tema que perpassa, né, também as meditações de prima filosofia do Descartes, e claro, ainda mais um tema central e fundamental para o Husserl, segundo o qual a filosofia deveria ser uma ciência rigorosa. Rigorosa no sentido de que a filosofia deveria poder fornecer o fundamento para todas as outras ciências. É aqui que a Fink, depois de ter assim, comentado outra vez um pouco Ser e Tempo e, sobretudo, ele começa a fazer algumas referências mais explícitas ao Husserl, ou seja, de como surgem, né, qual é a origem intencional, nos termos do Husserl, da ciência a partir do mundo a partir da Lebenswelt, digamos assim, o modo como a orientação teórica surge no mundo prático da vida, enquanto uma orientação inteiramente nova. Isso aqui é outra vez uma formulação que poderia ter escrito Husserl mesmo, e é um dos grandes temas do Husserl na crise das ciências europeias. Como é que do mundo da vida surgem as ciências? Mas Fink começa a tratar mais no específico também de algumas ciências. De algumas ciências. Eu não estou achando aqui a passagem. Sim, aqui. As ciências empíricas positivas, todas as ciências empíricas positivas, são já conduzidas por uma compreensão que não é metódica, mas, por assim dizer, instintiva, fixada em seus conceitos fundamentais. Ou seja, aquilo que Fink quer dizer é que
todas as ciências positivas são fundadas, participam de uma certa concepção ontológica fundamental, de alguns conceitos fundamentais, os quais conceitos estabelecem, guiam, poderíamos dizer, determinam os fundamentos teóricos daquela ciência mesma. Por exemplo, digamos assim, a ciência médica, a medicina, sem tratar disso, sem falar disso, porque não é a tarefa dela, mas é a tarefa da filosofia, a ciência médica é possível sobre a base de algumas concepções fundamentais sobre o ser humano, de alguns conceitos ontológicos fundamentais do que o ser humano é. Da mesma forma, a biologia é possível sobre uns conceitos fundamentais que dizem respeito ao que é a vida, ao que é o bios. E é claro, a psicologia ou as disciplinas que tratam da psique são possíveis sobre a base, a partir de algumas concepções instintivas, digamos assim, não metódicas, não explícitas, daquilo que a psique é, ou a mente é, ou a alma do ser humano é. Essa é a ideia que Finn coloca aqui. Qual é a tarefa da filosofia? A tarefa da filosofia, nesse contexto, de abrir os olhos à pesquisa empírica factual. Ou seja, a tarefa da filosofia seria de explicitar, aclarar, mostrar quais são estas pressuposições, quais são os pressupostos metodológicos, conceituais, que fundamentam aquela ciência, que fundamentam aquela disciplina. E aqui as coisas começam a ser interessantes. Eu acho que vamos conseguir chegar ao final. As coisas começam a ser interessantes nesse ponto, porque Fink começa a restringir o campo da ciência. E diz, uma série de ciências empíricas positivas, só algumas, se referem ao humano. Há ciências, né, a física, né, se refere aos fenômenos físicos, a biologia, a química, são ciências, né, daquilo que não é humano. Há ciências que se referem ao humano, e são, por exemplo, as ciências humanas, a antropologia, a biologia, se trata, né, do organismo que inclui, né, o animal ser humano, a psicologia. Todas estas ciências positivas estão já sob o efeito de uma compreensão que guia a pesquisa delas, que guia a colocação da questão, ou seja, que guia as pesquisas que são feitas dentro das ciências. Essa é uma ideia típica e comum do Fink, do Heidegger e do Husserl. Todos os três poderiam assinar, digamos assim, essa afirmação. Mas, justamente, não é a tarefa da filosofia, na medida em que ela se compreende como ontologia, não é a tarefa da filosofia justamente a de se perguntar pelo ser do humano de um modo tão originário que ela possa levá-lo a uma explicação ontológica que seja anterior à diferenciação na multiplicidade das perspectivas. Claro que sim, claro que é uma pergunta quase retórica, que a ideia dele e dos mestres dele é essa. A filosofia é aquela investigação
se a filosofia é ontologia, a filosofia pode, de alguma forma, perguntar pelo ser humano de uma forma anterior à diferenciação das pesquisas científicas particulares. Porque, digamos assim, a psicologia pergunta pelo ser humano enquanto psique, a biologia pergunta pelo ser humano enquanto organismo vivente, né? A medicina pergunta pelo ser humano no que diz respeito às enfermidades, né? Não sei. A filosofia perguntaria, enquanto ontologia, pelo ser humano enquanto ser humano. Então, claro que sim, a resposta é sim, deveria a filosofia, ou é a tarefa da filosofia, né, perguntar de um modo originário, anterior à diferenciação nos vários âmbitos das ciências. E, segundo Fink, é claro, só nesse âmbito filosófico, só nesse âmbito filosófico ou de pesquisa fenomenológica, digamos assim, as vivências subjetivas, que são o tema da investigação dele, alcançam uma explicação analítica autêntica. É só nesse âmbito filosófico, ontológico, que nós podemos assim, compreender autenticamente o que as vivências subjetivas, os atos de consciência, os fenômenos de consciência, aquilo que eles são. E, portanto, ele afirma, né, que a formação da ontologia do ser humano é uma tarefa que precede a psicologia. A formação da ontologia humana é algo que precede as análises psicológicas, que precede aqui a analítica psicológica das vivências psíquicas humanas. Isso é a ideia também do Husserl. A fenomenologia deve ser aquela ciência originária que precede ou vem antes, é anterior à divisão em todas as ciências mundanas, em todos, né, os âmbitos do saber humano. Aqui, Fink, eu já vou chegar a uma conclusão. Aqui, nesse ponto, Fink começa a tematizar o que a pesquisa fenomenológica realmente é. Como é que vai ser realizada e como é que vai ser feita essa pesquisa sobre as vivências subjetivas, uma pesquisa que que quer oferecer uma explicação autêntica. O que é a pesquisa fenomenológica sobre as vivências humanas? A fenomenologia consiste em uma análise das vivências humanas que não se move fundamentalmente no âmbito do mundo predoado. É uma análise, portanto, que é capaz de se perguntar retrospectivamente pelo caráter mundano. Aqui não é fácil, mas vou tentar explicar isso. Pelo caráter mundano por detrás das vivências, de todas as vivências, e aprendê-las na pureza originária da vida transcendental. O que significa isso? Significa que
a fenomenologia trata da constituição do caráter mundano, das vivências em geral e, no específico, das vivências psíquicas. Ou seja, a fenomenologia trata daquilo que Fink chama aqui de mundanização. Ou seja, daquele processo, sim, é um processo, daquele mecanismo por meio do qual a subjetividade transcendental, a vida transcendental, que é uma vida absoluta, pura, constituinte, não humana, através desse processo de constituição ou de mundanização, ela se constitui em um sujeito psicofísico, em um sujeito concreto, encarnado, constituído. Ou seja, a fenomenologia transcendental do Husserl não trata do humano, não trata da psique, nem da consciência, mas trata da constituição do humano, da constituição da psique e da constituição da consciência. A psicologia, nesse caso, ou digamos assim, poderíamos dizer, eu acho, poderíamos considerar aqui todas as disciplinas da psique, tratam do humano enquanto já constituído. Ou seja, tratam do ser humano enquanto produto ou resultado de uma constituição. Olá, queridos amigos e seguidores. Vamos retomar então as nossas considerações sobre a psicologia e a fenomenologia na perspectiva do Eugen Fink, depois de uma involuntária interrupção. O ponto no qual chegamos a última vez diz respeito justamente à questão da mundanização ou a elaboração, né, do problema da constituição do transcendental no mundo, da constituição e da concretização da subjetividade transcendental num sujeito mundano, ou seja, num sujeito psicofísico, concreto, encarnado e constituído. Isso é aquilo que Fink chama de elaboração do problema da constituição do caráter mundano da subjetividade transcendental, ou seja, do sujeito transcendental absoluto. O problema, então, que diz respeito à constituição da finitude e da humanidade, da subjetividade transcendental. Esse é um ponto muito importante para entender a diferença e também as possíveis relações entre fenomenologia e psicologia, porque justamente Fink nos explica que a pergunta pelo modo de ser das vivências transcendentais e constituintes, ou seja, esta pergunta que é e define a tarefa da fenomenologia, a pergunta e a questão das vivências transcendentais que ainda não são apercebidas como vivências humanas, mas são justamente transcendentais, absolutas, gerais. Esta pergunta jamais poderá ser resolvida fundamentalmente no domínio da ontologia humana, ou seja, para tratar dessa questão, nós não podemos limitar-nos a elaborar uma ontologia, ou seja, não podemos limitar-nos a elaborar
uma ontologia fundamental, como, por exemplo, Heidegger faz em Ser e Tempo. E a questão é importante porque, na medida em que as análises fenomenológicas, a analítica fenomenológica das vivências, não tenha sido ainda incluída nessa teoria constitutiva da mundanização, na medida em que as explicações e as análises fenomenológicas não sejam ainda incluídas numa teoria mais ampla da constituição do transcendental no mundano, ou seja, da mundanização, as análises da fenomenologia, de alguma forma, coincidem com uma análise psicológica das vivências. Então, há essa particular sobreposição de duas áreas, há essa particular coincidência de dois âmbitos que, na verdade, são diferentes e devem ser considerados e entendidos como âmbitos diferentes. Ou seja, se a psicologia e, por assim dizer, todas as disciplinas da psique tratam do humano, do sujeito psicofísico humano concreto, a fenomenologia, por outro lado, trata da consciência não humana, mas da consciência absoluta, da consciência geral e, não só isso, mas trata da constituição da consciência humana. Se a psicologia, a ciência da psique, trata do humano enquanto constituído, enquanto produto ou enquanto resultado de um processo constitutivo transcendental, a fenomenologia trata justamente dessa constituição do humano, que é um acontecimento de uma ordem transcendental que não pode ser reduzido simplesmente a uma análise nem psicológica, nem ontológica. Então, se a psicologia trata, né, da consciência humana, a fenomenologia tratará da constituição da consciência. Se a psicologia e as disciplinas da psique tratam da consciência humana constituída, de um sujeito psicofísico, a fenomenologia trata de uma consciência humana absoluta, da consciência humana em geral. E podemos dizer ainda, a fenomenologia estuda o processo de formação, o processo de constituição, poderíamos dizer assim, o processo genético, a ontogênese daquele âmbito, daquela esfera, na qual, sucessivamente, as ciências, e entre elas a psicologia, podem se desenvolver justamente como ciências e podem desenvolver as análises, né, psicológicas concretas. Portanto, e chegamos assim às últimas considerações. Portanto, afirma Fink, entre uma psicologia eidética interna autenticamente fundada, ou seja, entre uma psicologia que trabalha com as ferramentas, né, estabelecidas pelos análises intencionais fenomenológicos, né? Entre uma psicologia de inspiração fenomenológica e a analítica fenomenológica real, né, e a autêntica análise fenomenológica das vivências, subsiste um paralelismo. Um paralelismo que é dificilmente apreensível, né? Um paralelismo
que não é fácil de ser compreendido no seu sentido mais profundo. Um paralelismo, então, que não fica evidente se não considerarmos justamente todo esse aspecto, todo aquele âmbito da constituição, da mundanização, da finitização, digamos assim, do transcendental no mundano. Esse paralelismo não fica claro, e é o mesmo paralelismo entre uma psicologia, digamos assim, fenomenologicamente fundada e as análises fenomenológicas, é aquele paralelismo que Husserl mesmo indica e trata, né, dele no parágrafo 99 da lógica formal e trascendental. Com respeito a esse paralelismo, Fink chega até a afirmar que os mesmos problemas constitutivos se colocam tanto no domínio de pesquisa psicológico quanto num domínio, numa tematização transcendental. Há os mesmos problemas, embora tais problemas trazem consigo um sentido a cada vez diferente da solução. Então, Fink parece dizer, nesse ponto, a psicologia e a fenomenologia estão tematizando problemas e questões, fenômenos também paralelos, embora a solução, o sentido o significado das soluções é realmente muito diferente. E isso, de fato, é aquilo que Husserl também afirma no parágrafo 99 da lógica formal e trascendental. Nesse texto, Husserl está tratando da fenomenologia transcendental e da relação dela com uma possível psicologia intensiva. E também está tratando do problema do psicologismo transcendental, ou seja, justamente dessa interpretação psicologizante da esfera transcendental, uma interpretação psicológica daquilo que é a subjetividade transcendental e que Husserl quer esclarecer. Eu vou apresentar aqui, esse é o texto, o parágrafo 99 da lógica formal e transcendental do Husserl. Segundo Husserl, né, nessa parte do texto, ele está dizendo que o mundo, todo aquilo que é constituído na ou pela atividade da consciência. Então, nesse texto, nessa parte da lógica formal e transcendental, Husserl trata das pesquisas constitutivas, outra vez, dessa relação constitutiva que existe entre a subjetividade transcendental e o mundo constituído, e da relação com a psicologia, ou, por assim dizer, do problema do psicologismo transcendental, da interpretação psicológica do transcendental fenomenológico. E ele, com respeito a isso, insiste e continuamente destaca a distinção e a separação fundamental que existe entre a subjetividade transcendental fenomenológica, ou seja, a subjetividade constituinte, e a subjetividade psicológica ou psicofísica,
ou seja, a subjetividade constituída. Essa é uma separação importante e fundamental, segundo Husserl, né? Define dois âmbitos de pesquisa absolutamente diferentes, embora que paralelos. A subjetividade transcendental fenomenológica é a esfera da subjetividade da consciência absoluta constituinte, que é o tema da fenomenologia. E a subjetividade psicológica, psicofísica, digamos assim, aqui ele fala também da alma humana, é o âmbito da subjetividade constituída no mundo e que é o âmbito de pesquisa da psicologia e das disciplinas da psique. A pesquisa sobre esta relação complicada entre as duas esferas, a pesquisa sobre acerca desse paralelismo que existe, né, entre fenomenologia e psicologia, e a pesquisa também sobre as diferenças entre fenomenologia, por um lado, e disciplinas da psique, por outro lado, é naturalmente uma tarefa muito extensa, muito complicada, né, que nós vamos deixar para outras e futuras conversações. O que nos interessava aqui, o aspecto mais interessante aqui é colocar claramente essa distinção e, a partir disso, o aspecto interessante considero que seja o diálogo, que a partir desse ponto é possível desenvolver e a partir, né, desse ponto é possível começar toda uma série de aproximações ao estudo transcendental do humano e da consciência, que é tarefa da fenomenologia, a relação que existe entre estas pesquisas transcendentais da fenomenologia e também a tarefa e os objetivos, que no final das contas são muitas vezes clínicos também, não? Os objetivos práticos da ciência psicológica. Mas, enfim, sobretudo, o aspecto importante, a partir dessas considerações do Husserl, é o grande debate e diálogo que pode ser feito entre essas duas esferas do saber humano, essas duas, digamos assim, perspectivas sobre a nossa existência. Muito obrigado pela atenção e até a próxima vez.